Olá, alunos! Nessa videoaula vamos falar de estrutura dos solos. Bom, as estruturas do solo é definida como arranjo ou disposição geométrica das partículas de um solo entre si. Então, nós temos vários tipos de arranjo, né, desse solo. Aqui tem alguns modelos, porém não vamos entrar muito em detalhes com relação a esses diversos tipos de configurações geométricas que o solo pode ter. Bom, existem inúmeros fatores que afetam a estrutura desse solo. Uma delas é a forma das partículas, o tamanho das partículas, o arranjo entre as partículas, a composição mineralógica das partículas e a natureza e composição do fluido presente no solo. Tudo isso vai afetar no arranjo geométrico e na formação, na configuração final desse solo, tá? Nós temos diversos tipos, diversos formatos, e esses fatores são importantes para definir essa configuração final. Bom, em geral, os solos eles podem ser divididos em dois grupos, não coesivos e solos coesivos. Os solos não coesivos, que são representados aqui, são os nossos solos grossos ou solos granulares. Então, eles são ditos como solos não coesivos. E solos coesivos são os solos finos, argila, silt, vão entrar dentro dessa categoria. E eles têm aspectos diferentes, como eu vou mostrar agora. Bom, o solo não coesivo, tá? Ele acaba filtrando a água, que passa nele, A gente tem como exemplo brita, areia, que é um bom filtrante, Justamente porque ele carrega um amplo intervalo de índices de vazios. E por isso, a água consegue passar aqui tranquilamente por esses vazios, tá? Uma característica importante, então, a ser dita com relação a esse intervalo de vazios é a compacidade desse solo, que vai depender da forma, do tamanho e posições relativas das partículas. Essa compacidade está relacionada com o índice de vazios. E ela vai ser dada através da compacidade relativa ou densidade relativa, dada por dr. Então, a gente calcula ela pela relação entre o índice de vazios máximos menos o índice de vazios correspondente ao estado natural desse solo, dividido pelo índice de vazios máximo menos o índice de vazios mínimo. Mas o que seria esse índice de vazio máximo e mínimo? O índice de vazios máximo vai corresponder ao estado mais fofo possível desse solo, tá? É onde eu tenho um maior índice de vazios. E o índice mínimo vai corresponder ao estado mais denso possível, onde eu tenho um mínimo de vazios possível na configuração desse solo, tá? Então, através dessa configuração, desse cálculo, eu consigo classificar o meu solo de acordo com essa densidade relativa. Tá? Então, aqui a gente tem a descrição dos depósitos de solo ou a classificação desse solo de acordo com essa densidade. Então, por uma densidade entre 0 e 15%, a gente fala que o solo é muito solto. Tá? Esse solto significa que ele tem muitos vazios. Está num estado mais fofo. Entre 15% e 50% é um estado solto. Entre 50% e 70% a gente chama de densidade média. De 70 a 85, denso, 85 a 100, muito denso. Essa parte de densidade, a gente pode dizer que o solo tem maior resistência e menor deformabilidade. Então, quanto mais denso, mais resistente e menos deformável. Isso vai ser interessante para poder entender as características desse solo e também
para empreender um aterro utilizando esse solo. Isso é muito importante de se obter. Um exemplo disso, né, é justamente o processo de compactação. Principalmente a gente utiliza essa compactação em construção de asfalto, né, de pavimentação, e até mesmo aterro para construir algo por cima, né, a gente precisa compactar esse solo para aumentar a sua resistência. Aqui, nessa lupinha, mostra exatamente o solo graúdo, né, o solo grosso, em seu estado fofo, né, onde a gente tem essa configuração, esse arranjo de solo, onde a gente vê maior vazios, né, uma abertura aqui maior, né, essa organização aqui desse solo, esse arranjo do solo, tem maiores espaços entre as partículas, tá? Esse vermelho aqui seria o meu solo, né, a partícula de solo. E isso seria o meu estado fofo. Ao aplicar a compactação, né, a gente aplica uma máquina, né, passa uma máquina, um equipamento para poder fazer esse processo de compactação, né, onde a gente faz o rearranjo dessas partículas, tá? A gente chega num estado compacto, né, que seria o estado mais denso, onde a gente vai reduzindo esses vazios. Então percebam que aqui a gente já tem maior quantidade de solo, partículas de solo, mais aglomeradas, mais próximas e com índice de vazios menor. Então, assim, a gente consegue obter uma resistência maior desse solo, tá? E uma menor deformabilidade. Nesse caso aqui, com esses vazios maiores no estado fofo, ele vai permitir que o solo, qualquer carga que eu coloque aqui, vai permitir que esse solo se organize, né, da forma que ele quiser, ou seja, ele vai ser muito mais deformado. Tá? Então, quando a gente trabalha com pavimentação ou aterro para algum tipo de construção, a gente tende a executar compactação para chegar numa resistência melhor desse solo. Aqui, novamente, tem uma configuração mais esquemática, né, representativa desse estado fofo, e também ajuda a explicar por que a gente usa a densidade relativa dessas partículas. Bom, aqui está o estado fofo, né? Então a gente percebe que a gente está considerando que as partículas do solo são uma esfera, tá? Supondo, né? Fazendo essa aproximação. E a gente percebe que elas estão empilhadas umas sobre as outras, uma do lado da outra, uma sobre a outra. E a gente percebe aqui entre essas esferas um vazio maior, né? Um vazio maior. E aqui no estado compacto, né, a gente tem uma redução desses espaços entre essas partículas, né? Um rearranjo, né, dessas estruturas, tá? De forma a minimizar esses espaços vazios. E quando a gente calcula essa densidade relativa, é justamente calcular esse tamanho desse espaço, tá? Então, quando a gente reduz, a gente tem essas partículas trabalhando de forma melhor, né? Uma sobre a outra, né? Eu tenho aqui duas partículas e uma sobre elas, né? E assim sucessivamente. Isso melhora a resistência desse solo, tá? Então, ter essa densidade relativa para esses solos grossos é interessante para a gente obter essas características desse solo. Bom, os solos coesivos, né, que são os solos finos, né, os solos grossos, eles passam a água, né, filtram a água, né, podemos dizer assim. Já nos solos coesivos, essa água fica retida nesse solo, fica presa internamente nele, tá? Essa estrutura ela é muito mais complexa. A gente já falou muito sobre isso, né? A gente falou muito de consistência, né, estado de consistência, né, que está muito relacionada com esses solos mais finos, tá? Então a gente tem alguns fatores que interferem nesse solo, que são no arranjo desse solo, que são as forças de superfície entre as partículas, as forças de atração e repulsão entre as partículas, a concentração de íons no fluido onde ocorreu a sedimentação. Por que a gente fala disso? Porque a gente fala
Por que é tão complexo assim, né? Além dessas, né, de falar de força de superfície, força de atração e repulsão. A gente está falando de argilominerais. E esses argilominerais carregam com si íons, né? A gente já falou um pouco sobre isso, mas não vou entrar muito em detalhe, justamente por ser muito complexa. E aí a gente acaba tendo forças de atração e repulsão nessa superfície dessa partícula devido à sua composição, né? Devido a esses argilos minerais. E aí eu tenho uma certa interação com a água, tá? Isso traz uma característica a esse solo, faz também com que haja uma certa configuração nessa estrutura desse solo. Por que a gente fala de sedimentação, concentração de íons no fluido onde ocorreu a sedimentação, tá? A gente vai ver mais na frente, né, vou explicar das sensibilidade da argila, que essa argila, né, esse solo, quando ele é feito no local, né, que são os solos residuais, né, a estrutura dele já está fixa ali, né, já tem muito tempo que aquela estrutura está ali, né, então ela tem uma resistência muito maior, né, ela não mudou de local, né, e essas ligações ficam muito fortes, né, essas ligações químicas. Quando a gente fala de um solo sedimentado, a gente fala de um transporte desse solo, e aí ele acabou perdendo um pouco dessas forças de ligações químicas. E aí, né, essa estrutura teve que se rearranjar, tá? Isso vai ser muito importante para entender a sensibilidade desse solo, tá? Então a gente vai ter dois tipos de estruturas nos solos coesivos. A gente tem uma estrutura dispersa, né? Eu acho que eu já comentei com vocês quando eu falei de origem de solos, tá? Essa estrutura ela é obtida através de forças de repulsão entre as partículas, tá? E essa repulsão, tá, faz com que essas estruturas fiquem orientadas de face a face, né? Então elas ficam dispersas, né, obviamente, mas as pontas, né, dessas estruturas não se ligam com a superfície, com a face delas, tá? Apenas face a face, tá? Nas estruturas floculadas, tá, a gente vai ter forças de atração ocorrendo nessas estruturas, onde a gente vai ter um contato entre a borda e a face da estrutura, tá? E aqui, né, nós temos uma interação com a água, tá? Seria um solo, né, um contato com algum fluido, né? Aqui é um fluido não salino e aqui é um fluido mais salino. Então, a gente percebe que há uma dispersão dessa estrutura, né? Vazios também maiores aqui, né? E a ligação entre eles, né, vai de face e borda, tá? E aí nós temos forças de atração, né? Um vai ficar com íon negativo, o outro com íon positivo e vão atrair essas extremidades, tá? Aqui a gente já percebe uma estrutura onde a gente já tem algumas conectadas, algumas ligadas com face a face, outras com borda, enfim, né? E essa solução salina que vai produzir esse tipo de configuração, tá? Então a gente percebe que algumas partes das estruturas estão bem compactas, né, bem unidas aqui, né, e algumas com espaço bem espaçado entre elas. Bom, então a sensitividade, né, eu falei sensibilidade, a sensitividade das argilas, tá, está relacionada com a resistência. Então, quando a gente falou de consistência, né, o que isso é importante para o arranjo desse solo, né, desses solos coesivos, essa resistência ela vai estar muito ligada ao arranjo das partículas e também com índices de vazios, tá? Principalmente nas argilas. E aí o que a gente percebe? A gente percebe que quando a gente manuseia essa argila, né, quando a gente tira movimenta, né, remove essa argila, tá, como está representado aqui, né, com um estado amolgada, né, onde a gente tira ela da configuração natural, né, um estado deformada,
a gente observa uma perda de resistência justamente pela perda dessas forças de interações, dessas ligações químicas da estrutura do solo. E, ao comparar com o estado natural, né, no estado indeformado desse solo argila, a gente percebe que essa resistência é muito maior. Né? Então, por isso, né, no estado homologado, quando a gente remove, né, faz algum tipo de manuseio com esse solo, a gente percebe uma queda na resistência desse solo justamente pela perda dessa ligação dessas partículas, né? Justamente porque eu falei né, quando a gente citou os diferentes tipos de estruturas desses solos coesivos, a gente citou dois tipos de forças de interação, né? Força de repulsão e força de atração. Então isso é muito importante na configuração da estrutura final, principalmente das argilas, tá? E a sensitividade, ela vai justamente relacionar essas resistências. Ela vai relacionar a resistência no estado indeformado sobre a resistência no estado homologado. E com essa relação, eu consigo classificar a minha argila, né, de acordo com essa sensitividade. Então, quando eu tenho uma sensitividade 1, né, eu classifico essa argila como insensitiva. 1 a 2, baixa sensitividade. 2 a 4, média sensitividade. 4 a 8, sensitiva. E maior que 8, ultrassensitiva. O que isso significa? Isso vai significar que quando essa relação é 1, né, isso significa que não altera muito, né, essa mudança dessa estrutura, né, quando eu removo, manuseio essa estrutura. Mas quando esse valor fica muito maior, eu vou ter uma redução. Assim, então, a sensitividade vai representar a queda de resistência devido a esse manuseio do solo. Indica que o remoldamento provocou uma destruição da estrutura existente no estado natural. Portanto, se eu tenho um valor muito alto de sensitividade, eu tenho uma queda muito brusca da resistência do meu solo no estado homologado. Então, eu perdi bastante resistência em relação ao estado natural desse solo. Por isso que é importante obter esse valor de sensitividade, principalmente das argilas, tá? Então, se eu causo alguma remoção desse solo, alguma escavação, né, e eu quero refazer esse aterro, né, essa sensitividade do solo vai indicar justamente essa perda dessa resistência desse solo. Isso é importante, né, para a gente conseguir entender o estado de compactação, né, e fazer essas construções, né, em cima desses aterros. Tá? Isso é muito importante. Bom, então, além da sensitividade, né, para fazer a característica desses solos coesivos, nós temos a consistência, tá? Lembrar que essa consistência, né, é quantificada pela resistência do solo, né, à compressão. Então, essa consistência, né, também é dada por resistência. Tá? Então, é claro que nós temos os limites, né, de Hartenberg, né, com relação às consistências, mas ela também está relacionada com a resistência do solo. Tá? Então, isso é bem importante. A partir dessas informações, né, sensitividade, consistência e compacidade, né, para os solos granulares, a gente consegue, né, é claro, também com a granometria, a gente consegue fazer a classificação desse solo, no qual a gente vai ver na próxima aula. A gente tem vários tipos de classificações, né, de sistemas de classificação, em que a gente se baseia nesses critérios, né, limite de liquidez, limite de plasticidade, tamanho das partículas, tudo isso vai afetar na hora da gente fazer a classificação desse solo. Por isso, então, é importante estudar isso, né? Principalmente, né, porque vai indicar a resistência desse solo, quando a gente vai poder utilizá-lo, né,
o que a gente precisa fazer para utilizá-lo, para aumentar a resistência, enfim, tudo isso é importante. Então, por hoje é só.